Meus irmãos, com alegria eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? Nós louvamos a Deus pela vida de cada líder da nossa igreja, cada irmão, cada irmã que Deus tem levantado neste lugar para trabalhar na obra do Senhor, para servir a Deus com alegria. E Deus distribuiu dons ministeriais e espirituais à sua igreja para que nós possamos fazer a obra de Deus com mais eficiência. E louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. O trabalho que vocês realizam na igreja é de grande importância para a edificação da igreja. Meus irmãos, hoje temos a responsabilidade de trazer uma palavra para os irmãos neste CPO, neste curso de preparação de obreiros, e nós, em oração a Deus, pedindo a direção e a orientação do Senhor sobre que assunto, que palavra a gente traria nesta noite para a nossa meditação. Deus tocou no nosso coração para falar com os irmãos hoje a respeito de relacionamento, algo de grande importância. E por falar em relacionamento, irmãos, o nosso Deus, ele é relacional. Ele é composto de uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, antes de criar qualquer coisa, antes de serem criadas qualquer coisa, já havia relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os dois grandes mandamentos da Bíblia são mandamentos relacionais: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então é muito importante. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, vamos ler o versículo 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. E logo em seguida vamos ler também Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Primeiramente, Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Diz assim o texto sagrado, Filipenses 2 e 3 em diante: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Colossenses capítulo 3, versículos 13 a 14. Passe aí umas 2 páginas na sua Bíblia. Colossenses 3 e 13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que é líder na casa de Deus, você que é líder na obra do Senhor, líder é aquele que influencia, líder é aquele que exerce influência sobre alguém. E na igreja nós temos líderes com diferentes magnitudes de influência. Uns influenciam muito, outros influenciam mais ou menos, outros influenciam pouco, mas todo líder exerce poder de influência sobre os seus liderados. E todos nós, meus irmãos, precisamos entender que quando se fala de liderança, nós estamos falando de relacionamento. Então, nós vamos falar nesta noite sobre esse assunto, porque saber se relacionar bem com todos, com todas as pessoas, é uma virtude indispensável a todo líder cristão que quer exercer uma liderança eficaz. A Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que se isola, ele se insurge, ele se rebela contra a própria sabedoria. Nós, meus amados irmãos, precisamos se relacionar bem com todos. Muitos líderes na casa de Deus
tem chamada de Deus, tem vocação de Deus, foram chamados pelo Senhor. Outros, além de serem chamados, eles têm bom testemunho em várias áreas na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa: só isso não é suficiente para que possamos exercer uma liderança eficaz. Somente ter chamada de Deus, somente ter bom testemunho em várias áreas não é suficiente para que o nosso ministério seja aprovado diante do Senhor. É importante, irmãos, que nós saibamos se relacionar com as pessoas. Muitos ministérios estão raquíticos e não se desenvolvem por causa de problema de relacionamento. Às vezes o obreiro é excelente em várias áreas, ele é produtivo em várias áreas, mas por causa de problemas de relacionamento, ele muitas vezes coloca tudo a perder. Não desenvolvem por causa de problema de relacionamento, e alguns até vão até bem mais longe e até pratica algumas obras da carne que são na área de pecados sociais. A Bíblia fala em Gálatas 5, 19 a 21, cerca de 16 obras da carne. Claro que essa lista não é exaustiva, existem também outras obras da carne, como o próprio texto diz, e coisas semelhantes a estas. Mas daquela lista de 16 obras da carne, metade delas, 8 obras da carne, se refere a pecados sociais, a pecados de relacionamento, a pecados que se traduzem em transgressão do mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Tais como ciúme, inveja, ambições egoístas, contendas de palavras, inimizades, iras, discórdias e facções ou partidarismo. São obras da carne que Paulo disse: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Um líder eficiente, um líder eficaz, o líder que Deus quer que sejamos, irmãos, ele tem que saber se relacionar bem com os seus líderes, com os seus pares e com os seus liderados. Todos nós, irmãos, desenvolvemos relacionamentos com aqueles que estão acima de nós na hierarquia eclesiástica. Devemos saber se relacionar bem com os nossos líderes que estão acima de nós na hierarquia. Devemos saber se relacionar bem com os nossos pares, com os nossos companheiros que estão na mesmo, vamos dizer assim, posto da hierarquia da igreja. E também devemos saber se relacionar bem com os nossos liderados, aqueles que a gente lidera na casa do Senhor. Em relação ao relacionamento com os nossos líderes, em relação ao relacionamento meu e seu com aqueles que estão acima de nós, devemos, irmãos, considerar e obedecer aos nossos líderes. Vivemos numa época, nesta época chamada pós-moderna, onde há uma rebeldia muito grande. As pessoas desde crianças são ensinadas a serem rebeldes, a protestar, a se levantar contra, a se insurgir contra toda e qualquer instituição ou autoridade estabelecida, seja em casa, no trabalho, na igreja, na escola, em qualquer outro lugar. Estamos formando uma geração de pessoas insubmissas, desrespeitáveis, que não considera e não obedece a líder nenhum. Mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vós e que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. O mandamento bíblico, irmãos, é este: devemos obedecer, considerar, respeitar os nossos líderes, aquelas pessoas que Deus colocou para nos liderar, para nos presidir na obra do Senhor. Deus não se agrada de rebelde, Deus não se agrada de insubmisso, Deus não se agrada, irmãos, de pessoas
pessoas, né, que se levanta, se insurge contra as lideranças da igreja sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Não seja rebelde e insubmisso, meu irmão, como foi Diótrefes. Diótrefes foi um obreiro da igreja. João, na sua terceira epístola, no capítulo 1, versículos 9 e 10, João disse assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Esse Diótrefes, irmãos, gostava de exercer a primazia entre eles. É aquele tipo, irmãos, de dirigente de congregação que bate no púlpito e diz: quem manda aqui sou eu. Pastor Miranda é lá no templo sede, mas aqui sou eu, né? Quem manda nessa cidade aqui sou eu. Pastor Martim manda lá em Natal. É o tipo do pastor Diótrefes, é o tipo do dirigente Diótrefes, é o líder de conjunto, o professor da escola dominical, o líder de departamento, né? Que canta de galo e diz que aqui no meu terreiro, quem canta de galo sou eu, quem manda sou eu. E isso, irmãos, é uma rebeldia. São pessoas que querem exercer a primazia, gosta do poder, gosta de mandar. E Diótrefes não dava acolhida ao apóstolo João. Por isso, disse João: quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Além disso, irmãos, ele ainda falava mal, caluniava o apóstolo João. E diz o apóstolo João no versículo 10: e não satisfeito com isso, Diótrefes não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Esse obreiro Diótrefes, irmãos, era o tipo do pastor, do líder de departamento, do dirigente de congregação que comete abuso de autoridade, e não respeita a hierarquia, não respeita aquele que está acima dele. João mandava carta de recomendação para o pregador e dizendo: você receba esses obreiros aqui do Senhor, e ele lá dizia: eu não recebo. E ainda falava mal do apóstolo João. Esse era o tipo do Diótrefes. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não seja rebelde e insubmisso contra as suas lideranças. Agora, essa obediência, irmãos, aos nossos líderes não pode ser uma obediência cega e incondicional e irrestrita em qualquer situação, de qualquer forma, porque nós temos, irmãos, uma cadeia de leis e de obediência. Nós não podemos, irmãos, obedecer a nenhuma pessoa humana, mesmo que seja um líder, mesmo que seja o nosso pastor, se ele estiver fora da direção de Deus. Mesmo que ele seja um homem de Deus, mas se ele por acaso pedir para eu ou você fazer algo errado, que entra em contradição com a palavra de Deus, a gente não pode fazer isso. Devemos dizer como Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então devemos obedecer, considerar, mas esta obediência não pode ser cega e irrestrita, porque às vezes, irmãos, tem líder que incha, tem líder que cresce muito, se acha o tal. Deus abençoa o trabalho dele, Deus abençoa a obra dele, Deus abençoa o ministério dele, faz ele crescer, faz ele prosperar, e aí ele fica todo inchado, todo metido, achando que é o tal, achando que o poder é dele, que a glória é dele, que as coisas funcionam porque ele tem as melhores estratégias, achando que o trabalho está prosperando porque Deus está se agradando dele, e aí ele começa a querer tomar o lugar de Deus. É o caso do rei Uzias. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 16 a 20, que Uzias, o rei que reinava lá em Jerusalém, se tornou poderoso, mas o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. E ali, irmãos, ele não, ficando satisfeito em apenas ser rei em Israel, ele também quis dar uma de sacerdote. E ele entrou no tabernáculo
e ia queimar incenso no tabernáculo, algo que era proibido ao rei. O rei concentrava muito poder. A vida de muita gente estava na mão do rei, mas esse rei Uzias, irmãos, ficou muito metido e começou a invadir as competências, né? É quando um poder da república quer invadir a competência do outro poder. Então o rei Uzias queria fazer isso. Parece que ele esqueceu, irmãos, da besteira que Saul fez, e aí ele foi para o tabernáculo para oferecer incenso diante do Senhor. Mas, irmãos, naquela época havia um sumo sacerdote macho, havia um sumo sacerdote que era homem de Deus, que sabia que aquilo não estava certo, e ele juntou 80 sacerdotes, irmãos, e eles entraram lá no tabernáculo, e diz, homens da maior firmeza, e eles enfrentaram o rei Uzias e disseram ao rei Uzias, não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas somente aos sacerdotes. Então o sumo sacerdote Azarias, juntamente com os 80 sacerdotes, se juntaram, irmãos, e enfrentaram o rei, mesmo sabendo que aquilo poderia custar a própria vida deles, mesmo sabendo que o rei Uzias poderia mandar matar todos eles, como Saul mandou matar todos os sacerdotes de Nob, mas eles estavam, irmãos, dentro da vontade de Deus, e usados por Deus, repreendeu o rei Uzias, e a Bíblia diz, irmãos, que Deus entrou no negócio e deu uma lepra muito bonitinha na testa daquele rei, e aquele rei ficou leproso e envergonhado ali, e saiu e morreu leproso. Porque, irmãos, ninguém pode brincar com as coisas de Deus. Agora, irmãos, o fato de algum líder nosso, seja na congregação, seja na cidade, ou em qualquer nível de liderança onde a gente convive, mesmo que ele faça alguma coisa errada, a gente precisa, irmãos, ter cuidado. A gente precisa ter cuidado. Muitas pessoas hoje vão para as redes sociais, muitas pessoas hoje querem cancelar as pessoas. A gente lembra, irmãos, do rei Davi. O rei Davi pecou gravemente, era um líder, era um homem segundo o coração de Deus. Deus fez promessas maravilhosas a Davi, mas a Davi cometeu o adultério, e para encobrir o adultério, ele cometeu um homicídio doloso, e Deus, irmãos, não se agradou daquilo, e Deus viu, e por misericórdia de Davi, Deus mandou, revelou o pecado de Davi a Natã, e mandou Natã conversar com Davi. Natã, irmãos, como profeta de Deus, teve essa importante missão. Mas Natã não chegou lá no palácio, irmãos, todo cheio todo inchado. Natã não chegou lá no palácio com gosto de sangue na boca, para querer degolar Davi, para querer acabar com Davi. Agora é a oportunidade, vou passar régua e vou acabar com tudo. Não, irmãos. Natã, ele que chamou Davi e conversou com Davi com jeito, conversou com Davi com amor, conversou com Davi respeitando a pessoa de Davi e respeitando a dignidade do cargo que Davi ocupava. E ele, irmãos, contou ali aquela parábola e repreendeu a Davi privativamente e com respeito, porque, irmãos, o objetivo dele e de Deus é restaurar o líder e não acabar, e não execrar publicamente o líder e não difamar o líder. Então isso é muito importante. Meu irmão, sirva ao Senhor ao lado dos seus líderes. A obra de Deus não pode parar e nem ser prejudicada por causa de problemas de relacionamento nosso com os nossos líderes. Às vezes tem crente, irmãos, que deixa de fazer a obra de Deus porque não concordou, porque o pastor, ao invés de pintar a parede de vermelho, pintou de preto. Porque o pastor era para ter pintado de azul e pintou de verde. Porque o pastor fez diferente, não fez igual como eu queria, também eu não faço.
Tem gente, irmãos, que é todo cheio de si, quer que o pastor se dobre à vontade dele, quer que a igreja se dobre à vontade dela, e se não for do jeito dele, e se não for do jeito dela, também não faz nada, não quer fazer a obra de Deus. Uma pessoa dessa, irmãos, não faz as coisas para Deus, mas faz para ela mesma. Meu irmão, minha irmã, vamos deixar de lado as diferenças, vamos deixar de lado essas coisas e vamos nos juntar para fazer a obra de Deus. Ah, mas se eu fosse pastor presidente aqui de Mossoró, eu não fazia assim, eu fazia assado. Mas se eu fosse dirigente dessa congregação, eu não fazia desse jeito, eu fazia daquele outro. Se você ficar só criticando e não fazendo nada, você vai perder a bênção, vai definhar espiritualmente e vai morrer espiritualmente. Deixe essas diferenças para lá. O cajado não está com você. Aleluia. Vamos trabalhar na obra de Deus. Vamos dar as mãos. Glórias ao nome de Jesus. Devemos saber se relacionar bem com os nossos líderes, com aqueles que estão acima de nós. Respeitar, meus irmãos, a visão, respeitar a direção dos nossos líderes para a nossa igreja. Tenhamos em mente, irmãos, que a igreja é de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Não vamos deixar de trabalhar na obra de Deus porque a gente não concorda com isso ou com aquilo. Outra coisa importante no nosso relacionamento com os nossos pares, com os nossos companheiros da obra. Meus irmãos, não inveje seus companheiros por causa dos dons e talentos deles, e não queira ser maior do que ninguém. Não fique se medindo com ninguém, não fique comparando você com fulano, com Beltrano, para saber quem é maior, para saber quem é menor, quem é mais honrado, quem é menos honrado, quem tem mais dons, quem tem mais talentos, quem Deus se agrada mais, quem Deus se agrada menos. Acabe com esse negócio de comparação. Sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor com amor, com os talentos que Deus deu a você. Faça o melhor para Deus, irmãos. Trabalhe com seus talentos. Deus dividiu os talentos, irmãos. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, segundo a capacidade de cada um. Não fique invejando, porque eu recebi só 1, eu merecia era 5, mas aquele irmão ali recebeu 5 talentos. Isso é uma injustiça muito grande. Eu já era para estar assim, eu já era para ser consagrado não sei o que, eu já era para estar numa congregação grande, eu já era para ser coordenador de setor. Não inveje, meu irmão. Filipenses 2:3 diz: nada façam por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, quando Deus vê um obreiro metido, quando Deus vê um líder metido, Deus se lembra logo do diabo, Deus se lembra logo de Lúcifer. Não caia, irmãos, na condenação do diabo, não se ensoberbeça, não se ache grande, não inveje ninguém. Considere seus companheiros de ministério como cooperadores e não como seus concorrentes. Ah, mas aquele meu companheiro ali do setor, aquele dirigente está se destacando muito, a congregação dele ali, Jesus está salvando, Jesus está batizando no Espírito Santo, a minha não está ainda, a minha está um pouco apagada. É porque não sei o que mais lá, é porque não sei o que mais lá, é porque não sei o que mais lá. Não, meu irmão, vá buscar a Deus também. Peça também para Jesus batizar no Espírito Santo na sua congregação. Evangelize, pregue a palavra de Deus, que Deus vai operar. Glórias ao nome de Jesus. Não inveje, não ache que o seu companheiro é seu concorrente. Ah, do jeito que vai, ele vai já ser coordenador de setor. Do jeito que ele vai, já ele vai ser dirigente de congregação. Do jeito que vai, já ele vai fazer parte da diretoria. E eu ainda estou aqui. Essa fila não anda, só anda para os outros, não anda para mim. Meu irmão, minha irmã, não fique buscando cargo nem posição. Faça a obra de Deus com amor, que Deus vai achar você. Aleluia. O céu tem lugar para todas as estrelas, irmãos. O céu tem lugar para todas as estrelas. Para a sua estrela brilhar, não precisa tentar apagar a luz das demais estrelas, não.
Não fique querendo desmerecer o outro. Não fique querendo comparar com os outros. Porque eu quando eu passei por lá, eu fiz assim. E agora não sei o que, não sei o que lá. Porque quando eu era líder desse departamento era assim. E agora não sei o que mais lá. Então, meu irmão, deixe de estar fazendo comparação. Fique satisfeito com a sua posição no corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, a Bíblia diz: mas Deus dispôs os membros, cada um deles no corpo, como Ele quis. Vou repetir: Deus dispôs os membros, cada um deles no corpo, como Ele quis. Não é como você quer, não é como o pastor quer, não é como o povo quer, mas é como Deus quer. Coisa boa, irmãos, é ser obreiro aprovado por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não queira, irmãos, ser um obreiro conhecido dos homens e até mesmo aprovado por os homens, mas desconhecidos de Deus. Deus dá vocação, Deus dá chamada, Deus dá dons e talentos, irmãos, e o homem dá cargo. Não acha que o cargo é mais importante. O mais importante, irmãos, é a chamada de Deus. São os dons e talentos que recebemos do Senhor. Fique satisfeito com a sua posição no corpo. Permaneça na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7:20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Às vezes a sua vocação, o seu chamado é para uma coisa, não é para outra. Mas já faz 20 anos que eu sou diácono e eu ainda não fui consagrado a presbítero. Você sabe se Deus tem chamado a você para ser presbítero? Às vezes a sua chamada é para ser diácono e você exerce muito bem o seu ministério de diácono. Mas se for consagrado a presbítero só porque você acha que merece, só porque você acha que passou de 5 anos e merece, não é assim, as coisas não funcionam assim, irmãos. Não pode todo mundo no corpo, cada um tem que exercer o seu papel e a sua função. Nós não podemos querer, irmãos, ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. E não podemos se sentir inferior ou menor do que os outros. O importante é a gente fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, é perfeita e é agradável. Louvado seja Deus. Então, não veja o seu companheiro de ministério, não veja os demais líderes da sua congregação como concorrentes seus. Não, são companheiros. Dê as mãos, ajude uns aos outros, trabalhem juntos com alegria, porque Deus não opera onde há separação, Deus não opera onde há briga, Deus não opera onde há confusão. Mas quando, irmãos, a igreja se reúne, Jesus, ele orou ao Pai dizendo: Pai, eu oro a Ti, Senhor, para que todos sejam um, assim como também nós somos um. Então, é muito importante, além de se relacionar bem com Deus, também é muito importante que a gente se relacione bem com os nossos companheiros. Não inveje. Fulano de tal foi promovido, fulano de tal subiu um degrau. Tem muito esse linguajar nosso, subir um degrau. Não é um linguajar apropriado, irmãos, não é um linguajar apropriado para nós. Aqui ninguém sobe degrau, aqui as pessoas assumem maior ou menor responsabilidade. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é excelente cargo deseja, não é excelente posição deseja, é excelente obra, excelente obra. Não idolatre o seu cargo, não idolatre o seu cargo. Tem pessoas, irmãos, que têm um apego tão grande pelo cargo, que parece que aquele cargo é o salvador dele, parece que aquele cargo é tudo na vida dele. Às vezes a pessoa não tem talento para aquele cargo, Deus não chamou ele para exercer aquela função, foi outra, mas alguém colocou ele ali, ou ele até mesmo se colocou acolá.
e não quer deixar. Às vezes a obra fica sofrendo, o trabalho definhando, e a pessoa não se dá conta de que um dos grandes culpados é ele mesmo. Meu irmão, minha irmã, nós somos crentes para ir para o céu e não para exercer cargo. A nossa autoestima, a nossa felicidade não pode, irmãos, depender de cargo. Glórias ao nome de Jesus. Devemos também se relacionar bem com os nossos liderados. Relacionamento com Deus, relacionamento com os nossos líderes, relacionamento com os nossos pares, com os nossos companheiros de ministério, mas também relacionamento com os nossos liderados. Você que é líder na casa de Deus, você que é pastor, você que é dirigente de congregação, todos nós que lideramos na casa do Senhor, que exercemos influência sobre as pessoas, não desconte nos seus liderados as injustiças e opressões que porventura você já sofreu fazendo a obra de Deus. Não queira obrigar todo mundo a passar pelos mesmos moinhos, pelas mesmas prensas, pelas mesmas provas, pelos mesmos caminhos que você passou. Eu sou um sobrevivente, eu sobrevivi, eu passei por isso, aquilo e aquilo outro. Então, os meus liderados têm que passar pelas mesmas coisas também. Eu já estou livre, eu escapei. Glória a Deus, olha como eu sou forte, eu escapei, agora eu vou moer os outros. Antes eu era prego, e os meus líderes pegavam um martelo e batiam assim, com o martelo na minha cabeça, no preguinho. Agora eu sou martelo, então eu vou aproveitar a oportunidade também para bater nos outros. Não, irmãos, este tipo de sentimento não é da vontade de Deus, não tem base bíblica para isso, não tem base bíblica para isso. Não desconte nos seus liderados as injustiças e opressões que porventura você sofreu ou passou de algum líder seu. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, irmãos, a Bíblia tem um conselho para os pastores e diz assim, que devemos pastorear o rebanho de Deus, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. O pastor, o líder de conjunto, o líder de departamento, qualquer pessoa que exerce liderança na igreja, que tem liderados trabalhando ao seu lado, não pode ser um opressor, não pode cometer abuso de autoridade contra os seus liderados, não pode tê-los como um objeto de domínio sobre eles. A gente precisa, irmãos, ter cuidado sobre isso. Não se aproveite da boa vontade dos seus liderados para se dar bem. Lembre-se, os seus liderados são pessoas. Cada um de nós aqui somos pessoas de carne e osso. Nós temos sentimentos, nós temos família, nós temos história, nós temos virtudes, nós temos defeitos. Nós não somos coisas, para que a gente chegue diante dos nossos liderados, irmãos, e fale o que quer, e faça o que quer, e tem que aguentar mesmo, porque aqui é mocotó, não sei o que, e aí engula calado, engula a bucha seca, e não sei o que mais lá. É difícil, irmãos, é difícil querer enfiar a bucha seca na garganta do outro, né? Mas ninguém quer enfiar na sua própria. Você é capaz de comer aí 100 gramas de farinha, se for essa farinha transformada em caldo, em pirão, num pirão mexido daquele bem saboroso. A gente come até 200 gramas de farinha na forma de pirão, mas 200 gramas de farinha, irmão, seca, sem nada, para enfiar na boca e descer de goela abaixo, não é fácil não. Tem alguns que não aguentam, pode até morrer. Então, não se aproveite da boa vontade dos seus liderados para se dar bem. Não use as pessoas, use as coisas, mas valorize as pessoas. Seus liderados são pessoas e não coisas que você deve usar para alcançar seus objetivos.
Eu me lembro aqui, irmãos, da história de Davi. Davi tinha muitos valentes. Davi tinha vários guerreiros que faziam parte do exército de Davi. Davi tinha toda uma equipe que ajudava ele no trabalho dele. Mas, irmãos, dentre os valentes de Davi, tinha 3 que se destacavam muito. Tinha 3 que amavam mais ainda a Davi do que os outros. E isso acontece, irmão, não é porque é babão não, não existe nada disso não. Eu sei que tem gente que é babão. Aquele que é babão, ele bajula o seu líder porque ele quer algo em troca. Esse aí é perigoso. Ele é perigoso. Se ele não conseguir do seu líder aquilo que ele quer em troca, depois ele dá a mordida mortal e venenosa no seu próprio líder. Tem que ter muito cuidado. Não goste, não aceite e não se iluda, irmãos, com bajulador. Agora, irmãos, na igreja tem homens e mulheres que amam seus líderes. Tem homens e mulheres, irmãos, que não têm nenhum interesse de bajular ninguém, mas ama. E isso, irmãos, muitas vezes é um conforto para os líderes, porque gente para rebolar pedra nos líderes, irmão, tem demais. O diabo é quem puxa a fila para jogar pedra nos líderes, para falar mal dos pastores, para perseguir os pastores, e tem muita gente que acompanha o diabo nisso aí, irmãos. Agora, pessoas para amar, pessoas para ajudar, para estar com ele, para o que der e vier, aí são poucos. Mas, irmãos, tem pessoas que Deus levanta para ajudar. E tinha 3 valentes de Davi, irmãos, que eram servos fiéis, capazes de dar a vida por Davi. Em uma certa feita, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 13 a 17, Davi, irmãos, numa certa vez, ele estava numa situação e ele disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Só que esse poço, irmãos, para chegar até lá, tinha lá o problema que era o exército dos filisteus que estava lá. Beber água daquele poço, ir lá naquele poço buscar água, era arriscar a própria vida. E Davi estava com a sua equipe, com seus companheiros, e ele falou assim, irmãos, falou por falar. Ele não deu ordem a ninguém, ele não mandou nenhum valente dele: vá ali buscar água para mim. Não, ele apenas pensou alto, pensou falando: quem me dera beber água desse poço. E diz o versículo 16 que aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram até Davi. Observe, irmãos, a fidelidade, o amor desses 3 valentes. Para pegar água no poço, ele tinha que atravessar o acampamento lá do exército inimigo. Mas eles foram lá, arriscando a própria vida para trazer água e dar ao seu líder, e dar água a Davi. É um amor sacrificial, é o amor ágape, é um amor sacrificial. Mas Davi, irmãos, quando viu aquela cena, viu o risco que aqueles 3 liderados dele correu, risco de vida, diz o texto sagrado, irmãos, que ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. O líder, irmãos, que é líder mesmo, ele não tem prazer de sugar seus liderados. Ele não tem prazer de matar, de sugar, de definhar seus liderados e de colocar seus liderados expostos à morte. Não. Ele viu, irmãos, que aquilo foi um sacrifício muito grande. Eles correram risco de vida e ele disse: eu não sou digno. Eu sei que eles fizeram isso por amor, não foi por bajulação, mas eu não sou digno de tamanha coisa, então eu vou pegar essa água que eles trouxeram e vou derramar perante o Senhor, como libação perante o Senhor. E ele disse, meus irmãos: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. Ele transferiu toda a
honra e toda a glória para Deus e não para ele mesmo. Você que é líder, meu irmão, minha irmã, cuide dos seus liderados, ajude seus liderados, não considere eles como meros objetos que você vai usar e manipular para alcançar os seus objetivos, mas são pessoas, homens e mulheres de Deus, que devem ser bem tratados por nós. Seja um líder longânime e não se apresse em cancelar ou queimar um liderado seu só porque ele te decepcionou uma vez. No exercício da liderança, irmãos, na casa de Deus, muitas vezes a gente se decepciona com um irmão, com uma irmã, com um e com o outro, que você dá oportunidade, que você ajuda aquela pessoa, dá oportunidade para ela trabalhar na obra do Senhor, está ali ao seu lado, mas às vezes decepciona. Deus não decepciona ninguém, mas nós estamos sujeitos, não devemos, mas estamos sujeitos a decepcionar outras pessoas. E quem aqui, irmãos, que é dirigente de congregação, quem aqui que é pastor, quem aqui que exerce liderança lá na sua congregação, quem nunca se decepcionou com uma atitude, com uma ação ou com uma omissão de um líder seu? Estamos sujeitos a passar por isso, essas questões de decepção. Agora, meu irmão, não tenha pressa em querer passar régua em ninguém, compreenda, tenha paciência. A Bíblia diz que uma das 9 virtudes do fruto do Espírito é a longanimidade. Todos nós somos obrigados a ser longânimes. Todos nós somos obrigados a ter longanimidade. E o que é longanimidade, irmãos? É não se apressar a executar o castigo que a pessoa merece. Longanimidade significa isso, ânimo longo. Você não se apressar a passar régua no outro. Não se apresse em executar juízo contra aquele que merece. Não significa, irmãos, que você vai concordar com o pecado. Não significa que você está compactuando com nada errado. Jamais a gente pode fazer isso. Você acha que Deus faz isso? Você acha que Deus concorda com coisa errada? Deus não concorda com nada errado. Nada errado. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor e que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Mas um outro lado da verdade diz que Deus é longânimo. Ele não tem prazer, irmãos, na morte do ímpio. Então, nós também temos que ter este sentimento de longanimidade, porque muitas vezes, irmãos, se a gente for passar régua, irmãos, em todo mundo que falhar em alguma coisa, não vai ficar ninguém. Não vai ficar ninguém. E o próximo da fila é eu e você. Porque também eu falho e você também falha, né? Porque normalmente, irmãos, aquelas pessoas que não têm longanimidade, toda hora está caçando erro e pecado na vida dos outros para querer acabar, disciplinar, cortar, tirar, expulsar. Eles têm dificuldade de ver os seus próprios erros. Eu já conheço, irmãos, muitas histórias de um presbítero que era muito apressado em punir todo mundo e dizia que tudo era pecado e era uma coisa séria. Era arrochado demais o homem, mas um dia ele falhou, um dia ele pecou e se desviou, e até hoje está no mundo, até hoje está afastado dos caminhos do Senhor. E essas pessoas assim, irmãos, são difíceis de se levantar, porque elas não perdoam a elas mesmas, elas não conheceram ainda o que significa a graça. Elas não conheceram ainda o que significa o Evangelho da graça de Deus, que somos salvos pela graça e estamos nos caminhos do Senhor pela graça, e que Deus nos chamou pela graça, e que Deus nos mantém fazendo a obra dele pela graça. Não é por méritos, meu irmão, não é baseado em méritos. Seja como Jesus, que não desistiu de Pedro. Irmãos, Pedro decepcionou demais Jesus. Pedro andou por cima das águas. Pedro viu a glória de Jesus lá no Monte da Transfiguração. Pedro era um dos 3 mais íntimos de Jesus. E ali próximo, irmãos, da crucificação de Cristo, Pedro lá
falou para todo mundo: olhe, ainda que esses meus companheiros aí, ainda que esses outros 11 te abandonem, jamais eu vou abandonar o Senhor. Se possível for, eu até dou a minha vida pelo meu Cristo, pelo meu Jesus. Ele era muito metido, se achava muito grande, muito capaz, muito correto, muito certo, e que os outros 11 não valia nada. Mas, irmão, Jesus disse que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes, e ele negou. E ele negou, irmãos, ele negou Jesus, e foi coisa feia, foi coisa assim horrível, coisa assim que é complicada. Mas, irmãos, Jesus é tão bom, é longânime. Jesus poderia ter aproveitado a oportunidade e dizer: é dessa vez que eu me livro desse obreiro trabalhoso, é dessa vez que eu me livro dele e mando ele para bem longe de mim, porque agora eu tenho um motivo, ele me negou. Como é que eu vou confiar numa pessoa que me negou? Como é que eu vou confiar numa pessoa que disse publicamente que até dava a vida por mim e agora me negou 3 vezes? Jesus, irmãos, talvez se fosse eu ou você, aproveitava e mandava Pedro embora, mandava Pedro embora, dispensava, demitia Pedro. Mas Jesus, irmãos, não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus, quando ressuscitou, foi atrás de Pedro, foi procurar Pedro, porque o objetivo de Jesus, irmãos, não é passar régua e matar, execrar, cancelar ninguém, mas o objetivo de Jesus é restaurar. Jesus sabia, irmãos, que apesar das falhas de Pedro, Pedro poderia ser trabalhado por Deus, e assim, irmãos, fazer grandes obras para o Senhor. E assim, irmãos, Jesus restaurou Pedro. Jesus restaurou Pedro, como todos sabem, e Pedro fez grandes obras para o Senhor, como a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, nas 2 epístolas que escreveu. Então, seja como Jesus, que não desistiu de Pedro. Invista, para terminar, já vou terminar, já são 9 horas. Invista no desenvolvimento de novas lideranças. É tão bom, irmãos, quando a gente ajuda as pessoas a crescerem. É tão bom quando a gente ajuda, irmãos, as pessoas a crescerem ministerialmente. Quando a gente prepara novas lideranças. Nós não podemos, irmãos, ter ciúme de ninguém. Um dirigente de congregação, um pastor, um líder de departamento não pode ter ciúme de ninguém. Rapaz, eu estou vendo aqui que esse meu auxiliar aqui, esse meu pastor auxiliar está se destacando muito, não estou gostando disso não, eu vou botar ele um pouquinho na berlinda, eu vou colocar ele um pouquinho num canto, porque senão o povo pode até gostar mais dele do que de mim. Esse tipo de ciúme, irmãos, isso não é de Deus. Não é de Deus isso. O líder que tem convicção da sua chamada, da sua vocação, não tem ciúme de nenhum dos seus liderados. Muito pelo contrário, ele investe no desenvolvimento pessoal, de novas lideranças. Tem muitas igrejas, irmãos, que quando o líder morre, a igreja morre também. Quando o líder morre, a igreja morre também. Seja como Barnabé, que ajudou Paulo a se integrar na igreja. Paulo, irmãos, tinha uma grande chamada de Deus. Estava difícil de integração de Paulo à igreja, porque ele era perseguidor da igreja. Mas Barnabé, irmãos, ajudou muito a Paulo. Não desistiu de Paulo, ajudou muito a ele, até ele se firmar bem na igreja, até ele começar, irmãos, a andar com as suas próprias pernas. Vamos ajudar também, os nossos liderados a desenvolverem-se pessoalmente, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento ministerial. Seja como Paulo, que ajudou Timóteo a se desenvolver ministerialmente. A gente vê, irmãos, nas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, Timóteo era tímido, Timóteo não estava desenvolvendo o dom que Deus tinha dado a ele adequadamente. Timóteo tinha uma certa dificuldade, mas Paulo, irmãos, investiu em Timóteo, ajudou Timóteo para que ele pudesse se desenvolver ministerialmente.
Teve um momento, irmãos, em relação ao João Marcos, que Paulo não quis mais que João Marcos andasse com ele, fizesse parte da equipe dele, e por isso até brigou com Barnabé por causa disso. Eles se separaram, mas depois de muito tempo, irmãos, Paulo reconheceu que João Marcos era uma bênção para o ministério dele, e ele disse: traz João Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Talvez, irmãos, você possa ter feito injustiça com alguém, talvez você possa ter cancelado alguém, talvez, irmãos, você possa ter escanteado alguém, mas vá até essa pessoa, procure ela, dê uma oportunidade, converse com ela, tenta ajudar, invista nela para que ela possa se desenvolver. Quando as pessoas estão aprendendo a andar, irmãos, elas sofrem várias quedas, mas ela vai aprendendo, ela vai se aprumando. Quando a gente começa a dirigir, a gente faz um bocado de barbeiragem, mas a gente tem que continuar ajudando, para que a pessoa se desenvolva. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, encerrando estas palavras, vamos procurar saber se relacionar bem, com os nossos líderes, com aqueles que Deus colocou acima de nós, no sentido da hierarquia da igreja, da obra de Deus. Vamos saber lidar com as pessoas que estão no nosso mesmo nível hierárquico na igreja, com os nossos pares, e vamos também saber se relacionar bem, com os nossos liderados. Grandes problemas e confusões, irmãos, nas igrejas surgem e acontecem por causa de problemas de relacionamento, e isso pode, irmãos, colocar muita coisa a perder, e gera muita intriga, muita ira, muita inimizade, muitas contendas, muitas facções, e só quem fica alegre com isso é o diabo. Mas nós, irmãos, com amor, como diz o texto que a gente leu nesta noite, suportem, Colossenses 3, 13 a 14, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Você tem motivo de queixa contra alguém? Então suporte aquela pessoa, perdoe aquela pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da paz. Deus abençoe, vínculo da perfeição. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.